O mundo costuma ver apenas o que está na superfície: o cargo, a função, a produtividade. Mas entre o papel e a decisão existe um território humano que pouca gente se detém a olhar. Tem um silêncio que a gente carrega entre um processo e outro, um fôlego que fica preso, um transe que ninguém vê, enquanto o crachá dita quem a gente deve ser. Mas a justiça, antes de ser papel, é gente, é pele, é espera, é o orgulho de fincar o pé onde não nos queriam. 4 trajetórias, 4 mulheres que se recusam ao silêncio. Porque a justiça só acontece de verdade quando a gente se permite enxergar o outro por inteiro. Eu fiz o primeiro concurso do tribunal, a minha prova de datilografia foi feita na garagem do Foro de Brasília, eu lembro até hoje. Eu nunca mudei de lotação, eu estou há 36 anos e alguns meses lotada no mesmo lugar. Eu senti uma felicidade imensa. Uma felicidade muito grande mesmo. Me senti surpresa pela colocação em si, né? Porque eu fiquei em segundo lugar na lista de cotistas. Senti um alívio muito grande, porque eu sabia que a minha vida ia mudar a partir daquele momento. Foi muito emocionante a posse, né? E como uma boa mulher, a gente compra uma saia nova, um sapato novo para posse, e à época o crachazinho que a gente recebia era um de papel, né? E toda hora eu lembro que eu ficava olhando o crachazinho e tipo assim, nossa, eu tô realizando esse sonho, é isso mesmo. Principalmente porque eu passei pro meu cargo, né? Que eu sou especialidade de contabilidade. Eu lembro até hoje, eu era um papelzinho azul assim, e eu ficava olhando o papelzinho, e aí meu marido estava me esperando no estacionamento depois da posse, e eu saí fazendo assim para ele, tipo assim, consegui meu papelzinho azul. Acho que foi uma das experiências mais fortes da minha vida. Eu era já servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Eu fui aprovada em concurso público, eu tinha 21 anos de idade e estava ainda no curso de Direito. Eu demorei um pouco para situar que eu gostava da Justiça do Trabalho e que eu queria ser magistrada. Quando eu tomei essa decisão, e era então o ano de 1997, eu entreguei tudo que eu tinha para o concurso público, ou seja, toda a minha concentração, todo o meu esforço, todas as minhas noites, todas as minhas horas. Quando eu fui aprovada nesse concurso e tomei posse em 11 de março de 98, foi um dos momentos assim, mais marcantes da minha existência. Mas eu tinha uma impressão que depois se tornou verdadeira, de que era só o começo de muita coisa. Então eu posso dizer que eu guardo aquela emoção até hoje, 28 anos depois. O meu pai foi uma das pessoas assim que mais teceu comentários desestimulantes a respeito da minha trajetória. Eu lembro bem de uma vez em que ele comentou que eu deveria ter um plano B, porque concurso público não era para todo mundo. E eu deveria fazer outra coisa da minha vida, além de estudar e ficar esperando pela oportunidade, pelo momento em que isso aconteceria comigo. E foi muito interessante ele ter falado sobre isso naquele momento, porque cerca de 3 meses depois eu fiz a prova do TRT. E cá estou. Você não é todo mundo, então tá aí a resposta pro meu pai. Concurso público pode não ser para todo mundo, mas foi para mim. A gente senta numa reunião e são 10 homens e eu de mulher. E eu falo, não, e claro que passa pela minha cabeça, são 10 homens, né? E eu sozinha aqui de mulher. Mas quando eu tenho que falar, eu falo. E o que eu noto é que sempre a escuta é muito profícua da parte deles. Pois é, nunca tive não tive o menor problema, assim, nem com os meus colegas, nem com os desembargadores, nem com os juízes, nenhum problema de colocar, de falar minha opinião. Ser pessoa, ser humano, ser mulher, eu acho que assim, é um presente muito grande que a gente carrega. E mais, nós mulheres que podemos gestar, que podemos maternar, gente, é um mistério essa coisa de uma outra vida dentro de você, e quando isso desabrocha, tudo que você tem para ensinar para esse outro ser humano é muito legal. É levantar todos os dias e ter incontáveis dificuldades, umas
bem mais injustas do que outras, para estar no lugar onde a gente está. Eu não experimentei nesses 28 anos situações de plena igualdade comparativamente aos magistrados homens. Isso vem desde a questão das dúvidas sobre as mulheres. Acho que uma das primeiras frases que eu ouvi que me chocaram, mas eu demorei alguns anos para compreender que ela era absolutamente inadequada, foi ainda no segundo ano de magistratura, quando um magistrado, um colega mais antigo do que eu, me disse que não gostava de trabalhar com magistradas mulheres porque as mulheres engravidavam. Na ocasião, eu recebi essa frase com bastante estranhamento, mas hoje vejo que eu não recebi com estranhamento suficiente. Hoje enxergo com muito mais clareza que era não só inadequado, como era uma fala violenta. E vários outros episódios nesse sentido também. O diagnóstico do Rafael, ele veio quando ele estava com 11 anos. Luto com o Rafael desde 11 meses de vida, porque quando ele foi para a creche, eu optei, eu optei quando eu tive filhos de creche e não ter babá. Então eu nunca tive ninguém assim para me ajudar. Então no mesmo horário que eu ia para o tribunal, ele ia para a creche. A psicóloga me chamou e falou que ele estava com um atraso em desenvolvimento neuropsicomotor. Aí eu comecei a investigar, aí ele foi para neurologista, daí ele foi para o Hospital da Criança, aí ele foi para o SARA e comecei a saga da busca. Só que assim, cada um falava uma coisa. Vocês pensam que há 20 anos atrás, essa questão do transtorno do espectro autista não era uma coisa comum. Quando saiu o diagnóstico do Rafa, ele estudava no período que eu estava no tribunal e no período depois do tribunal, porque o que acontecia? A gente trabalhava naquela época 7 horas seguidas, aí ele ficava um pouco mais na escola, fazia um pouco de atividade do contraturno e depois eu buscava e ele ia para psicóloga, para música. Você pode dizer que o tribunal transformou a sua vida? O tribunal é a minha segunda casa, porque de manhã eu estou em casa, à tarde até um pedaço da noite eu estou aqui, eu vejo mais meus colegas de trabalho, por exemplo, do que minha filha que é casada, do que meu neto. E então, o tribunal me deu muitas oportunidades para construir a família que eu tenho, para eu ter a maturidade que eu tenho, para eu poder enfrentar novos desafios, lidar com pessoas, lidar com a própria hierarquia do tribunal, né? A gente trabalha na justiça, a gente sabe que ela tem uma hierarquia. Então, isso fez com que eu me desenvolvesse como pessoa, como ser humano. Isso é o mais importante para mim. O que eu já senti são os julgamentos públicos pela aparência, sem dúvida nenhuma, né? O julgamento público daquilo que é considerado beleza ou não beleza, cuidado ou não cuidado com a aparência. Isso foi uma permanência durante 28 anos. Então, e sempre percebi que os magistrados podem ter uma aparência mais cansada, ou mais debilitados, ou mais gordos, ou mais magros, ou mais velhos, ou mais novos, e as magistradas não. É como se houvesse uma obrigação pública de estarmos bem, para afirmarmos o tempo inteiro que esse lugar nos pertence por mérito. Isso é uma percepção que não é falada, mas ela é sentida. Para mim foi muito significativo o meu chefe, o diretor da minha secretaria, ser um homem preto. Quando eu entrei aqui no tribunal, e como eu te falei, eu passei por... Tá gravando, gente? Eu passei por situações assim de racismo em outro tribunal onde eu estagiava lá na minha cidade, de ter sido acusada de furtar um celular, sabe? E assim, tipo, era uma situação que eu tava pegando o celular porque alguém tinha esquecido na copa, sabe? Aí eu fui, de quem é esse celular? Que esqueceram lá e tal. E aí, basicamente, a funcionária quis dizer que o tribunal estava rodeado de câmeras e que eu não conseguiria pegar o celular nem que eu quisesse. Tipo, um celular que eu tava buscando devolver, sabe? E eu era estagiária de um gabinete, de um juiz. Então eu fiquei assim, não, aqui eu não vou passar por isso e tudo. Mas passei. E aí, chegar aqui no tribunal e me deparar com
um chefe, com um diretor de uma vara, que é um homem preto também, e um homem super respeitado, super querido pelas pessoas, me deu essa sensação de abertura de portas, sabe? Como se ele tivesse aberto portas para mim antes. E eu via ainda, talvez sem o letramento suficiente, como se fosse um elogio, ou seja, você está aqui, que bom, você está embelezando o ambiente, que bom ter uma mulher para suavizar o que estamos falando, ou algo do gênero. Só que muitos anos depois, eu ainda continuei escutando isso várias e muitas vezes. Só que eu não estou nos lugares para embelezar ou enfeiar nada, suavizar ou não alguma coisa. Eu estou lá porque eu mereço estar. Então, essa dúvida sobre o merecer é uma permanência. E desde o início o que eu tentei foi me aproximar mais do que dos colegas de trabalho. Foi das pessoas que estavam trabalhando comigo. E hoje lá na secretaria a gente conhece a família um do outro. Isso para mim foi muito importante, porque quando alguém fala assim, o meu filho está doente, e eu sei que isso vai afetar, inevitavelmente afeta o trabalho, você com um filho doente, né? Não é um filho qualquer. Eu sei o nome do filho, eu sei a carinha do filho, eu sei o olhar do filho, eu sei o sorriso do filho. Isso para mim fez toda a diferença. E hoje em dia eu vejo que a vida digna, que a gente busca, ela perpassa por muitos outros aspectos. A forma como a gente se reconhece, a forma como as pessoas nos veem, a forma como a gente é respeitada. Isso para uma pessoa preta, para uma mulher preta, é particularmente importante, porque como mulheres nós já somos oprimidas o tempo todo, mas enquanto mulher preta a gente é mais oprimida ainda, sabe? Então você tá num lugar onde você é respeitada, onde você sabe que você tá ali, assim, pelo seu estudo, sabe? Não foi por favor de ninguém, não foi porque as pessoas te deram algo. Você tá ali porque você estudou, porque você acreditou que você merecia, que você era capaz de estar ali. Então, nossa, isso pra mim, como mulher preta, meu Deus, é mágico. Quanto mais diverso for o judiciário, seja no aspecto do gênero, seja no aspecto da raça, seja no aspecto da origem social, das visões de mundo, mais democrático o judiciário vai ser e mais legítima vai ser essa instituição. Então, o que a gente traz para o judiciário é um olhar diferente sobre o mundo, porque o nosso lugar no mundo é um lugar de desigualdade. Então, quando a gente chega no judiciário, a gente traz uma vivência desigual. As mulheres já nascem e elas já nascem precisando se defender neste mundo. Claro que vão haver contratempos, não tem jeito, porque qualquer ambiente, cada pessoa vem de uma educação, de uma família, das suas dificuldades, né? Uns gostam de conversar, outros não gostam. Então, assim, a gente procurando observar o outro e sendo a gente mesmo, sem, assim, você ficar fingindo que você não é, não vai ter erro, gente. Vocês vão ser felizes de qualquer forma, porque você vai levar aquilo que você emana, a sua luz, o seu amor. Abra sempre as portas para as outras. Faça com que o caminho das próximas possa ser um caminho mais suave e menos dolorido do que o caminho que as mais antigas enfrentaram. O que eu diria para outras mulheres negras, outras mulheres pretas, é mais um convite. Porque na postagem que eu vi, falava o seguinte: se você sentasse hoje com a sua versão de 8 anos de idade e de 80 anos de idade, será que elas te olhariam com orgulho? E foi muito imediato para mim ter a convicção de que as minhas duas versões me olhariam com orgulho. Até mesmo a versão de 80 anos, que eu ainda não conheço, eu sei que ela está particularmente orgulhosa pelo dia de hoje, porque a minha versão de 8 anos de idade, ela não teve muita referência. Ela olhava ao redor, ela não enxergava pessoas semelhantes a ela não enxergava pessoas semelhantes ocupando os lugares que ela sonhava em ocupar. Então, eu tenho certeza que se ela me visse hoje, ela soltaria assim um uau, que incrível! A gente chegou, a gente tá aqui, a gente conseguiu.
Eu acho que isso para ela seria sensacional. E a minha versão de 80 anos estaria particularmente orgulhosa pelo dia de hoje, porque a partir de hoje, por meio dessa gravação, eu faço parte do time de mulheres pretas que abrem portas, que mostram que é possível, que convidam para fazer parte. A gente está abrindo portas para que vocês entrem, para que vocês brilhem, para que vocês mostrem sua força, sua capacidade, sua coragem, sua potência junto com a gente. O mundo está longe de estar em equidade de gênero. Aqui no nosso recorte, existiram percalços no meio do caminho. Percebidos, não percebidos ou esquecidos de propósito. Mas há um fio de esperança, uma realidade bonita de se ver e de se ouvir. Que a história dessas mulheres seja doação de força para quem assiste.